Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para você que está na live, para você que está nos assistindo. Você possa receber essa brahá dessa noite, que é a ministração da Parashá Korah. E quando eu tenho comigo, e eu acredito, quando se inicia a semana da Parashá, eu acredito que abre um portal para que nós possamos receber a energia contida nas palavras da Torá. Segundo os sábios, pode acontecer o que for no mundo, que nunca a palavra vai desaparecer. Por quê? Porque dentro do contexto, dentro da Parashá, dentro da Bíblia no geral, num todo, existe a intenção de Hashem de que a palavra nunca passará. Então nós já tivemos grandes tragédias, grandes episódios, e sempre a palavra, alguém acha a palavra em algum lugar. Então, por isso e por outras razões que está na nossa Bíblia, nós precisamos de pegar essa virtude toda que Hashem deixou para nós, para nos fazer feliz, para nos fazer satisfeito com aquilo que nós temos e com aquilo que nós vamos ter. Por quê? Veja bem, esse título, entre a expiação e a expiação, é um trocadilho, porque nós observamos a Parashá passada que foi sobre os espias sobre a terra. E na Parashá que vai vir, vai falar sobre também expiação, sobre a vaca vermelha, Rucat. Então, nós observamos que há ela está entre duas Parashá muito interessantes. E também, nessa Parashá, há um momento em que Hashem, ou Deus, ele espia, né? Uma praga, uma condição em que eles são sujeitados e Deus faz expiação. Então, todas as Parashot nos arremete ao Mashiach, e hoje não é diferente. Ele fez expiação por nós. Nós somos messiânicos, judeus messiânicos, e por essa razão nós acreditamos que o Mashiach, acreditamos não, é bíblico, né? É só nós filtrar, é só nós investigar a Parashá, que nós vamos ver aonde o Mashiach se encaixa. Isso é muito bonito. Então, esse tema, ele é muito especial. Por quê? Nós vamos observar que entre uma coisa e outra, sempre tem o agir de Deus. E na nossa vida não é diferente. Certo. Veja só. E Coré, ou Corá, como queiram, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, pegou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliate, e Aon, filho de Pelete, filhos de Ruben. Nós vamos observar que já no primeiro versículo, no primeiro passuk, há uma questão em que nós precisamos de nos ater quando lemos as palavras. Quando diz que Corá pegou, se nós só lermos corrido, sem investigação, sem aprofundar nas questões das palavras, nós passamos direto nessa questão. Parece que ele pegou alguma coisa para si, mas o texto, ele não quer dizer que ele pegou, ou não quer dizer que ele tomou. Há alguns sábios que até dizem que ele pegou alguma coisa ruim para ele. De fato, pegou. Os olhos dele traíram ele. Os olhos fez com que muita gente morreram por causa de um olhar dele, por causa de uma intenção dele.
Porque, veja bem, olha, ele era primo de Arão, primo de Moshe, ou de Moisés, ele era o líder do Sanhedrin, do pessoal que fazia o juízo, ele era uma pessoa importante, além de ser muito rico. Tá. E começaram a infernizar a cabeça dele, ou ele mesmo, segundo os sábios, ele começou a se sentir desmerecido, achou que ele, pelo grau que ele tinha, o camarada ele era profeta, ele tinha visão, segundo os sábios, ele conseguiu enxergar que da linhagem dele saía Samuel, que foi um profeta, que foi um juiz, não é? Muito importante na terra de Israel, mas ele achava muito pouco ser o que ele era. Isso trouxe um problema sério. Por quê? Ele conseguiu tirar muitas pessoas do caminho. Embora nós precisamos de mentalizar que sai do caminho quem já não pertence ao caminho. Então, às vezes não é um fato, ele é a pena que faltava para aquela pessoa sair, porque dentro do coração dela, ela já não pertencia àquele lugar. E as pessoas gostam de culpar outras pelo seu fracasso. Então, observamos aqui que por causa dele, muitas tragédias aconteceram. É uma paraxá que nós precisamos de tirar, não só essa, mas todas elas, tirar proveito de algo negativo. O Lashon Hará, né? Ele está intrínseco dentro dessa paraxá. Ele está muito vivo, porque se não fosse a Lashon Hará, que todos nós temos, porém, nós precisamos de ter um equilíbrio entre o Lashon Hará e entre o Yetzer Hará. Então, por quê? Se eu for só bom demais, eu vou ser bobo. Se eu for ser ruim demais, eu vou ser um carrasco com as pessoas. Então, é necessário... os sábios dizem que nós precisamos de empurrar a Lashon Hará com a mão esquerda e com a mão direita, trazê-la para o nosso lado, para que haja um compromisso, para que haja um equilíbrio. E, na verdade, Shaul Shaliach já ensinava em a carta aos Colossenses que é necessário ter um equilíbrio. Parece que no capítulo 2, do versículo 25, alguma coisa nesse sentido, porque se nós não tivermos equilíbrio sobre a nossa vida, nós vamos ser um fracasso. Nós vamos ser uma pessoa derrotada pelo nosso desequilíbrio, por não saber dotar a dose certa para cada situação. Veja bem, o primeiro fato. O fato de Coré ser filho de Issar, mais velho que os irmãos de Chevron e Uziel, impediria que o contestasse. Corá ser o mais velho que eles, Issar, seu pai, era filho de Coate, o mais importante dos filhos de Levi, uma vez que os descendentes carregaram a arca e os objetos sagrados. Vejam bem, os sábios disseram que Corá foi um dos que carregaram, já falei aqui, no Midrash Bamidbar Rabá 18, está escrito essa fala. O 3, ele era filho de Levi, membro da tribo mais ilustre de Israel. Ninguém das outras tribos o desafiariam quando fosse contestar Moisés. Ele era superior a todas as outras tribos, Datã e Abirão, por serem membros mais importantes da tribo de Ruben, que era o mais velho dos irmãos. Então, veja bem, como ele era um expert, ele ajuntou para si todas as qualidades, todos os adjetivos possíveis, que ninguém teria argumentação contra ele. Ele, de fato, ele arquitetou, ele planejou cuidadosamente em todos os detalhes, trazendo para perto de si as pessoas mais importantes na questão
que está do nosso assunto a seguir, sobre os 250, veja bem, esses 250, eles fazia parte da congregação de Israel. Porém, eles achou viável o que Coré queria. Eles achou interessante. Não, o cara tem razão, eu vou apoiar essa batalha, essa luta. Mas não é por aí. As coisas não são por aí. Nós temos que ficar no lugar em que nos pertence, no lugar em que nós fomos colocados. Jamais, independente da nossa qualidade, não tem esse negócio de achar que é. Entre eu achar que eu sou uma coisa e entre Hashem me colocar dentro de um lugar que eu acho que eu devo, há uma diferença muito grande. Nós precisamos de nos ater para não cair nessa cilada, para não cair nessa armadilha de pensar que nós podemos alguma coisa, mas de repente não podemos nada. O nosso eu não pode nos enganar a ponto de nós fazermos a nossa família perecer por uma intenção, por eu achar, porque eu sou rico, porque eu tenho influência, os meus ancestrais são importantes e assim por diante, eu achar que dentro disso eu posso fazer o que eu quero. Não, eu não posso. Nós não podemos, ninguém pode. A verdade é, nós temos que aquietar no lugar em que nós estamos. Nós temos que estar dentro das condições normais em que o sistema nos coloca para nós não fazermos coisa errada, para nós não perdermos o foco, ou seja, nem para a direita e nem para a esquerda, mas sim procurando fazer o que é devido, o que é correto, para nós não incorrer em certas infrações que poderá não ter perdão. Eis a questão. Veja bem, olha só. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipe, cabeça de tribo, isso quer dizer, chamados à assembleia de posição. Ao dizer 50 homens dos filhos de Israel, a Torá implicou que Corá também pegou esses homens grandes e dignatários, dignos, né, de Israel, pretendendo com isso intensificar seu poder. Mas, como não tinham o mesmo renome e nem estavam no mesmo nível de Corá, Datã e Abirã, para levantarem-se contra Moshe, esses 250 homens, eles levantaram-se em apoio a Corá. Há um linguajar tosco por aí que diz que tem certas pessoas que a Maria vai com as outras, ou seja, para onde o vento dá, ela vai. Mas não é assim que nós devemos nos comportar. Não é porque alguém está com uma ideia que nós precisamos de nos compartilhar dessa mesma ideia. Nós somos seres pensantes, nós somos seres dotados de inteligência, capaz de julgar uma situação. Então, partindo da premissa de que alguém está planejando fazer algo que não é compatível com o que ele está pleiteando, nós devemos nos retirar. Ele se retirou para fazer oposição, para criar um motim contra Moshe, porque ele achou que era o cara, ele achou que era a pessoa que deveria ocupar o lugar. Mas, erroneamente, ele mesmo creditou a ele algo que Hashem não havia acreditado na vida dele. Então, estão entendendo o quão complicado que é isso, entre nós acharmos que somos dotados de tal capacidade e acharmos que Deus quer-nos naquele lugar. Veja bem, se Deus quisesse ele na posição de Moshe ou de Arão, ele teria colocado ele, isso é óbvio. Por que uma pessoa tão inteligente, tão capaz, se deixou levar
por esse impulso enganoso, por esse impulso que traria um prejuízo tremendo. Nós temos que ter o olhar diferenciado. Quando Shaul Shali disse que nós não podemos compartilhar com as coisas desse mundo, é justamente nessas questões em que traz divergência entre o certo e o errado. Nós não podemos compartilhar de um pensamento que quer dividir um sistema, que quer dividir algo que está funcionando como está. Eu sempre tenho comigo o seguinte pensamento: se eu não estiver satisfeito aonde eu estou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair quietinho, sem fazer nenhum alarido, e ir embora. Não está bom para mim, tchau. Foi o que eu sempre fiz e eu sempre defendo essa tese. Nós não podemos ajuntar-nos ou unirmos com pessoas facciosas. Por quê? Além de nos trazer maldição, é algo que Hashem não vai abençoar. Agora, se for da vontade de Hashem, que alguém saia daqui, o nosso rabino já fez esse comentário, e abrir uma sinagoga, amém. Sai quietinho, vai e começa a trabalhar sem pescar no aquário. Essa é a questão. Agora, tem uns camaradas aí, eles querem fazer as coisas, mas gostam de ficar pescando no aquário. Ora, é muito fácil para uma pessoa fazer isso, porque ele pega alguém que está desgostoso nesse lugar, vamos dizer, é normal ter isso, sempre tem duas partes, não é? Porque a pessoa que está desgostosa aqui, ela vai para um outro lugar, uma outra sinagoga, ou igreja, sei lá, ela vai dar problema do mesmo jeito. Ela não vai estar satisfeita do mesmo jeito, porque ela quer ser o cabeça. Sendo que Deus não o colocou por cabeça. Eles pegam uns versículos isolados, né, que Hashem diz, não sei para quem aí, que Deus não colocou por cauda e sim por cabeça, e sai por aí achando que de fato é cabeça, sendo que é cauda, porque tem o cabeça e tem aquele que acompanha o cabeça. Essa é a questão. Nós não podemos fazer igual a esses 250, de seguir uma ideia sem nenhum cunho verdadeiro, porque Deus não estava nesse negócio. Amém? Olha só, não são todos santos? É como se nós olhássemos aqui de cima e eu perguntasse, não somos nós todos santos? Veja bem. E se congregaram contra Moshe e contra Arão, eles disseram, é demais para vós, pois que toda congregação é santa. Todos são santos. O Eterno está entre eles, porque, pois, vos eleveis sobre a congregação do Eterno. Veja, já não está bom para você? Veja bem, Corá implicou na posição de poder. Vocês exorbitaram, vocês exageraram na posição em que vocês estão. Vocês passou dos limites, vocês ultrapassou os limites do poder. Atribuíram para si mais posição de poder que é devido. E se vocês questionarem que o excesso de poder nós assumimos que é excesso de poder, nós assumimos sobre vós, é óbvio que está se tratando de uma congregação onde todos são santos e além disso, que está entre eles o Eterno. Veja bem, aqui, segundo os sábios, segundo as pessoas que ensinam Torá, ele esqueceu, aqui ele voltou lá no Monte Sinai, onde o próprio Deus, o próprio Hashem, disse que todos seriam santos. Vocês seriam, eu sou o seu Deus, e vós serei o meu povo, e todos serão santos. Tá. Foi uma situação em que, de fato, todos, exceto Moshe, né, ele nivelou todo mundo no mesmo grau de santidade. Beleza. Só que depois desse item aqui, depois desse pensamento aqui, teve o pecado do bezerro de ouro,
teve o pecado da expiação, ou seja, perderam aquele grau de santidade que adquiriram no Monte Sinai. E na cabeça dele, ele achava que era tudo igual. Ele achava que ele tinha o mesmo nível de santidade que Arão, que Moshe, e ficavam olhando eles se prepararem para assumirem as suas posições no serviço do tabernáculo. E falou, mas o que acontece? Vocês estão se elevando muito acima. E aqui na segunda queixa, olha o que ele fala. Porque vos elevaram sobre a congregação do Eterno, Corá e sua congregação implicaram além, imagina, se cada um for fazer o que quer dentro de uma congregação, ainda que não é grande. Mas se você pega um lugar maior, mesmo assim, a nossa congregação, em média 180, 160 pessoas, veja bem, cada um for fazer o que quer. Pensem o que acontece. Pensem o que vira. Mas nós temos que nos ater no quesito de que somos santos, sim. Mas daí, eu querer ser igual ao meu rabino, não tem como. Não existe isso. Eu querer ser igual às pessoas do louvor, do Halel, não tem como. Cada um foi colocado em uma posição. Por que é que ele queria usurpar algo que não era dele? Ele queria, na verdade, ele queria roubar uma posição. Ele queria desabonar o trabalhar de Hashem, o trabalhar de Deus. Ele estava dizendo com isso, olha, não só ele, mas todas as pessoas, eu não aceito essas pessoas que Deus colocou na liderança. Como que nós vamos brigar com algo que foi Deus que fez? Porque nós somos prontos para dizer que tudo que Deus faz é bom. Mas quando Ele faz alguma coisa que nos contraria, aí já queremos nos rebelar, já queremos ficar contra. Não, não funciona assim. Se é bom ou se é ruim para nós, Baruch Hashem, é para o nosso crescimento, é para a nossa elevação, é para nós achar o rumo do Shammai, achar o rumo do lugar que vai nos colocar numa vida eterna. Se não formos transformados em vida, mas é necessário nós prestarmos muita atenção nas coisas que acontecem no meio em que nós convivemos. Por quê? De repente, eu posso estar compartilhando a ideia de alguém mudar a cabeça das pessoas. Mas é como eu disse no começo, volto lá no começo. Se alguém mudar o seu pensamento, é porque já não pertence ao lugar que está. Se alguém não concordar com o que está sendo feito, é porque ele já não pertence. Porque eu tenho a minha forma de pensar, mas nunca a minha forma de pensar está acima do que o meu rabino pensa. Eu tenho que sujeitar, eu tenho que aceitar, eu tenho que anular tudo aquilo que eu penso para mim poder estar debaixo da bênção. Se eu começar a rebelar, não preciso nem de questionar com alguém. Eu não preciso nem de espalhar o meu pensamento contrário com alguma coisa. Mas se eu, comigo mesmo, e ficar maquinando dentro da minha cabeça, se eu não ter paz por causa de alguma coisa, eu já sou amaldiçoado. Agora, se eu posso fazer diferente, por que eu não vou fazer diferente? Por que eu tenho que estragar uma coisa que Deus tem que dar para mim? Por que eu não posso deixar as coisas acontecer? Eu não posso. Eu tenho que ter oxigênio, eu tenho que pensar. E uma pessoa que Deus traz para um determinado lugar, no nosso caso aqui, para essa congregação, gente, é só um cego mesmo que não enxerga. Porque eu sei a mudança que aconteceu na minha vida a partir do judaísmo. É um divisor de águas. É o mesmo que eu tivesse passado o Mar Vermelho e viver outra realidade. Na minha vida isso é muito forte. Eu posso até errar em algum lugar, em algum momento, mas hoje não tem nada nem ninguém que muda a minha cabeça relacionado ao judaísmo e ao lugar que eu estou. Hoje não tem nada que muda isso.
E a minha reza, a minha oração a Hashem é para que não deixe nada infernizar a minha vida, que eu possa superar os obstáculos e como diz os irmãos, cantar o hino da vitória. Todos nós queremos isso. Ou não? Mas, para mim ser vitorioso, eu não posso ficar achando que o nosso rabino ele não merece o lugar que ele está. Eles queriam ocupar o lugar de Moshe e de Arão. Eles queriam a posição que não eram deles. Eles transviaram o seu coração. Isso é muito grave. Isso é um terror. Como diz o meu neto, é assustador. É assustador. Por quê? É um caminho que leva para a escuridão. É um caminho sem revolta. É um caminho em que nós não vamos conseguir separar o Lashon Hará da nossa vida. Porque Shaul Shali, ele disse, ó morte, aonde está o seu aguilhão? Sabe por que ele disse isso? A parte boa venceu a morte. O que separa-nos do Lashon Hará é só a morte. Então, enquanto eu puder lutar contra isso, contra as maledicências, contra as más intenções, eu tenho que lutar. Nós precisamos de lutar para nós não cair nessa questão, para nós não cair nessa maledicência. Olha só, calando o inimigo, pelo mérito das mulheres sábias. Filho de Pelet, para onde foi? Isso aqui é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de nós todos. Às vezes nós começamos a ler uma paraxá e não prestamos atenção na sequência dela, o que segue, os assuntos que vão fluindo após o primeiro passuque. Aqui nós observamos uma pessoa que foi citado entre os contrários a Moshe e Arão, mas veja bem, a pergunta refere-se ao fato dele ser citado no início da paraxá, entre os líderes da rebelião e não mais selo em toda a narrativa. Essa é uma das perguntas mais importantes ou intrigantes no desfecho da paraxá. Filho de Pelet, sua esposa o salvou. Disse-lhe ela, o que ganhas com isso? Se ele, Moisés, for o rabino, você é o aluno. Se aquele Cora for o rabino, você é o aluno. Disse ele, o que faço? Estive na concepção ou na formação do grupo contrário a Moisés. Veja ali. E jurei com eles. Disse-lhe ela, senta, eu vou te salvar. Deu-lhe vinho e o embebedou e o deitou no interior da tenda. Sanhedrin, o tratado de Sanhedrin 109b. Às vezes a gente fala essa questão de tratado aqui. Essa questão de tratado, é bom que, assim, eu creio que vocês sabem, porque estão há mais tempo que eu em um sistema judaico. Essa questão de tratado são assuntos discutidos entre os sábios, e aí elabora-se um tratado dizendo que todos eles estão de comum acordo com determinada ideia, e para eles e para aqueles que acreditam no serviço deles, acreditam que é verdade. Funciona assim. Essa situação perspicaz, mereceu crédito e um elogio do Midrash, Bamidbar, Rabá, 18:20, feito por meio do passuque, ou do versículo, Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica sua casa, e a tola com suas mãos derruba. A primeira, no caso aqui, a sábia, quer dizer sobre a mulher de On. Veja bem, viu o diálogo dela? Olha, se um ou outro for o líder, for o rabino, porque os dois eram rabinos, eram muito inteligentes, você vai continuar sendo o aluno, vai continuar sendo o aprendiz. Não vai mudar nada. Essa é uma questão em que nós devemos pensar. Vai mudar alguma coisa se eu defender uma pessoa que está querendo ir contra o princípio da Beit Shalom? Ou não? Eu vou continuar sendo a mesma pessoa? Fica quieta.
Porque a mulher sábia aqui, ela deu um conselho bom para o marido dela. Senta, eu vou te embriagar, você não vai conseguir andar e não vai deslocar para a assembleia do dia seguinte. Veja bem, essa questão na assembleia do dia seguinte, nós precisamos de analisar também, porque quando Moisés disse para eles, olha, amanhã de manhã, vocês trazem o incenso de vocês, presta atenção, não é só a questão de manhã. Primeiro, que estava fora do horário de oferecer sacrifício ou oferta de incenso. Moshe não quis correr o risco, porque não era uma hora favorável para ter um conceito positivo, ou seja, para Hashem avaliar ele. Deu tempo também para eles pensarem a noite toda o que eles iriam fazer com aquela questão que eles estavam buscando, e contra Moshe e contra Arão. Você tem uma noite para pensar, você tem um tempo para pensar. Então, a hora que você chegar de manhã, você tem que decidir se você vai continuar ou você nem vai estar lá no conselho, na porta da tenda, no período da manhã. Então, Hashem, ele não pega a gente despreparado. A gente erra, às vezes, porque quer. Erra porque não presta atenção nos sinais que Deus está nos dando. Você tem a noite toda, mas de manhã, se ainda concordar, continuar pensando do mesmo jeito, esteja na porta da tenda e a gente vai ver quem que Deus escolheu. Funciona bem assim, é prático, é curto e grosso, não tem muita conversa, não tem muito tititi, não tem que ficar conversando. Então, essa é a questão. Veja bem, então a mulher sábia, ela deu o conselho para ele, ela embriagou, não permitiu, e continuando aqui na leitura ainda, se nós fôssemos continuar, o que ela fez? Ela ficou à porta da tenda, ali, alisando os seus cabelos, e todos aqueles que queriam aproximar da tenda dele, para o chamá-lo para aquela reunião ali, saía, desviava da tenda, porque havia uma mulher na porta daquela tenda, alisando os cabelos, e eles não estavam a fim de criar mais problema, além daquilo que ele já tinha. Então, salvou uma família, salvou muitas pessoas. Em contrapartida, a mulher de Coré, ela poderia ter dado o mesmo conselho para ele, teve uma noite toda. Por que ela não aconselhou ele? Muda de ideia, para com isso, não vai dar certo. Mas não, parece que ela estava contaminada também com o mesmo espírito, com aquela arrogância, com aquela prepotência, achando que de fato eles deveriam ocupar determinada posição. Mas não foi assim. Não é assim. Não era isso que Hashem queria. E nós precisamos tirar para a nossa vida, eu estou finalizando aqui, nós precisamos tirar para a nossa vida esses exemplos que foram dados, que Hashem deixou para nós não incorrer no mesmo erro. Quantas vezes, às vezes, eu quero fazer alguma coisa, a Salma diz para mim, não faz assim, espera um pouco. Não relacionado aqui às coisas que nós precisamos de defender. Mas é bom ter alguém centrado, alguém equilibrado, alguém mais espiritual. Na paraxá passada, se nós fôssemos estudar mais a fundo Leá e Rahel, nós observamos que uma era mais espiritual, enquanto que a outra era mais material. É por isso que os espias ali, eles tinham que ter o equilíbrio, o espiritualista e o materialista. E hoje não é diferente, trata-se de coisas materiais, trata de posições que não é o que vai nos determinar quem somos. A posição em que nós ocupa, ela pode fazer diferença para as pessoas, mas para Deus, somos todos iguais. O nivelamento que Deus deu lá no Monte Sinai é o que permanece até hoje. Às vezes nós queremos sobressair o eu, né? Aquela coisa toda. Não, mas não é isso. A Hashem não quer isso. Quanto mais simples nós formos, mais vantagem nós temos. Por quê? Aquela pessoa que quer destacar, ela vai trazer, ela vai atrair para ela mais concorrência, mais pessoas para estar bajulando, mais pessoas para te causar problemas, mais pessoas para fingir que gosta de você, mais pessoas para fingir que é o que aparenta ser. É o que aconteceu aqui. O que eu tinha para dizer, o que eu preparei é bem isso aqui, e que Hashem esteja sobre a sua vida, e que a graça dele, o brilho dele esteja sobre a sua família, todos, e te dê a Shalom. Amém?